Olá, eu sou o professor Ricardo Normando. A gente vem fazendo alguns vídeos em relação a alguns assuntos relacionados à didática da matemática e hoje a gente vai abordar um assunto que eu particularmente gosto muito. Né? Ele foi pauta tanto da minha especialização como do meu mestrado, principalmente do meu mestrado, e ele está ligado um pouco à questão da modelagem matemática, da gente partir do concreto para o abstrato e do abstrato para o concreto e poder fazer inferências, né, quando eu crio modelos. Tá? Então nós vamos partir aqui, o assunto ele é mais voltado para o fundamental, principalmente a segunda fase do ensino fundamental, né, os anos finais, mas nada impede que, dependendo da sua abordagem, do que você pretenda fazer, ele possa ser utilizado com as crianças também, né, as menorzinhas do fundamental, do primeiro ciclo do ensino fundamental, tá? Mas, em geral, eu venho trabalhando esse assunto com os anos finais, com o ensino médio e tive algumas inserções no nível superior com modelagem, né? E quando eu digo algumas inserções, é que algumas disciplinas com as quais eu trabalho no ensino superior, a gente aborda fundamentalmente a questão do modelo matemático. Então é um trabalho mais pesado com matemática. Mas voltando para a questão das crianças, né? Quando a gente fala de modelagem, em geral, eu posso considerar aí que eu esteja trabalhando dentro de um viés piagetiano, tá? É, onde quando Piaget menciona a necessidade da interação com o meio, né, a aprendizagem como tendo a necessidade da interação com o meio, e que o aluno possa integrar informação, processar, melhorar, elaborar novos esquemas, né, mentais, né, eu estou utilizando esse conceito dentro da modelagem, ou me apropriando desse conceito para trabalhar com modelagem, haja vista que ela faz tudo isso. Né? Então, nós temos formas internas e externas de conhecimento, e aí existe uma teoria, né, a teoria da equilibração piagetiana, né, que faz parte de um trabalho dele que é a epistemologia genética, onde ele fala dessa história da relação das crianças com o meio e que elas vão, a partir do momento que se deparam com desafios, a inteligência começa a trabalhar para solucionar esses desafios, né? E eu vou tendo como consequência a criação de esquemas lógicos novos e mais abrangentes. Então, alguns conceitos aqui é necessário que você tenha um pouco de conhecimento sobre as ideias do Piaget, importante, né? E o fundamento da teoria do Piaget, um dos fundamentos, né, uma das estruturas é a questão da autonomia da criança, né, para aprender. E para falar de autonomia, eu falo necessariamente de interação. E a modelagem me proporciona essa interação, tá? Eu posso ter a interação com o meio, com outra pessoa, ou a interação com um objeto. E a modelagem me proporciona pelo menos um dos dois, pelo menos a interação com o objeto. Dependendo do tipo de modelagem com o qual eu pretendo trabalhar, como a gente vai ver mais à frente, eu posso ter interação com o objeto e com pessoas na construção de uma autonomia. Então, por que a gente menciona muito a questão da modelagem? Né? Primeira coisa, nós precisamos, hoje, principalmente com relação às crianças, evitar rotinas dentro da escola, ou mesmo em casa. Né? Se o ser humano adulto, para ele já é complicado às vezes seguir uma rotina muito rígida, imagina como acontece isso para a criança. Né? Respostas às vezes para as perguntas, elas nunca devem ser fixas e aprontarmos soluções e apresentarmos essas soluções. Tá? As crianças precisam colocar o cérebro para trabalhar. Tá? Nós somos um dos animais, ou talvez o único animal, né, que a partir do momento em que ocorre o parto, né,
ele precisa de mais tempo sobre o comando, sobre o domínio do adulto. Né? Isso não acontece porque as estruturas deles não estão prontas ainda. Isso é uma questão evolutiva na espécie humana, se você for observar. O parto, em geral, se não fosse da maneira que é, ele seria ainda mais dolorido. Então, a própria evolução, né, fez com que o ser humano ele nascesse antes de ficar totalmente pronto, para minimizar um pouco mais a dor do parto e proporcionar, né, a procriação. Se o ser humano ele já nascesse anatomicamente pronto, né, principalmente a nível cerebral, possivelmente a espécie humana, talvez, aí isso é um caso a se pensar, né, ela não existisse mais, porque o parto possivelmente fosse muito mais doloroso, como o que se estima que aconteceu com as primeiras espécies e tal, e aí o ser humano ele vem sofrendo alguns ajustes, vamos falar assim, morfofisiológicos para nascer. Né? Então, ele é o único animal que precisa de mais tempo, é o animal que precisa de mais tempo sobre os cuidados dos adultos. Então, aí eu tenho que ter um momento de transição de heteronomia para autonomia muito mais amplo. Você observa o reino animal em outros animais que com poucos dias, às vezes poucas semanas, eles já andam sós, eles já caçam sós, né? O que não acontece com o ser humano. Tá? E aí, para esse desenvolvimento acontecer de forma correta, que o cérebro realmente trabalhe no caminhar da autonomia, do alcance da autonomia por parte da criança e, consequentemente, por parte do adulto, né, eu tenho que fazer com que as crianças observem, aprendam a relacionar, aprendam a comparar, aprendam a levantar hipóteses, a argumentar. Né? A argumentação ela chega a um refino de argumentação de ideias, ela chega a um refino muito alto, a um nível de sofisticação muito alto no trabalho cerebral. Né? Então é necessário que a gente faça com que as crianças passem por todas essas fases de observação, de relacionar, de comparar, de propor hipóteses, de fazer argumentações. Né? Aquela fase onde ela começa os porquês é extremamente importante, então é interessante que não seja tolhida. Tá? E a modelagem ela proporciona muito isso, né? Que a criança faça isso, ela observe um fenômeno, ela comece a fazer relações, ela comece a estabelecer comparações, propor hipóteses, criar argumentações. Né? E uma das consequências do trabalho do Piaget, que ocorreu, se não paralelamente, mas muito próximo, eles são praticamente contemporâneos, né? O trabalho do Dewey, né, que ele fala de aprendizagem significativa, tá? E ele proporciona, é uma das referências que a gente pega também para trabalhar com modelagem, né? Ele na realidade ele cria aí um sistema de atendimento psicológico, psicanalítico, e isso é aplicado na educação. Então, todo o trabalho dele não é centrado na educação, tá? É centrado dentro da medicina, dentro da psicologia, dentro da psiquiatria, mas se apropriou-se de uma série de ideias dele no que diz respeito à educação. Então, primeira coisa é a questão do ato de perguntar, né? Que leva à compreensão. Então, quando ele começa a fazer os atendimentos dele, né? Ele começa primeiro perguntando, ele começa questionando ao seu paciente sobre o que acontece. E aí ele vê que essas ideias elas podem ser aplicadas na educação e várias pessoas começam a fazer essa aplicação, né? De perguntar ao aluno, de fazer com que ele raciocine, tá? E o que leva, consequentemente, à razão do aprender fazendo. E aí, mais uma vez, a modelagem usa desses conceitos quando fala de pesquisa, de trabalho cooperativo, de relação entre teoria e prática, de método para iniciar o trabalho educativo pela fala dos alunos. Então, quando eu tiro o foco do professor e coloco o foco no aluno, como ele sendo autônomo e sendo partícipe principal do seu processo de ensino e aprendizagem, né, eu tenho
né, a partir daí, a tarefa de ajudar com que esse aluno desenvolva a sua autonomia. Uns vão fazer isso bem mais rápido, já tem essa facilidade, outros vão ter mais dificuldade, e a gente vai colaborando no processo de alocação de cada um dentro desse processo de modelagem. E aí nós temos as modelagens em grupo, as modelagens computacionais, e a gente vai falar disso daqui a pouco. Então, em tese, né, e isso a gente observa na prática também, né, a gente, em algumas situações, ou na grande parte delas, o cérebro ele trabalha através de algoritmos e de modelos. Então, uma receita de bolo é um algoritmo, né? Uma receita de bolo é um algoritmo. Aí, qual é a grande questão? É sair da questão do algoritmo, daquela receita pronta e acabada, e começar a criar modelos, a criar situações, a fazer perguntas e questionamentos. A representação do real e da multiplicidade dos fenômenos propostos para a realidade. Então, quando eu penso, por exemplo, no sistema métrico decimal, né, o que tem de real no sistema métrico decimal para aquela criança? Que inferências ela pode fazer? Como é que o sistema métrico decimal pode aparecer para ela nas mais variadas situações da realidade? Como é que ela trabalha com isso? Como é que ela recebe isso? Como é que ela percebe isso? Tá? Então, quando eu trabalho com modelo, né, eu começo a fazer essa transição, o que vai fazer com que a criança desenvolva o seu conhecimento, tá? E gere transformações de ordem qualitativa. Essa é uma parte muito interessante, porque vamos voltar para o sistema métrico decimal. Uma vez que a criança compreende, por exemplo, o metro e o quilômetro, que ela consegue visualizar, né? Que você começa a perguntar para ela, 1 metro é mais perto do tamanho de quê? Aí ela vai pensar, um gato, uma mesa que ela viu, uma formiga, e ela começa a fazer relações. Isso são as transformações qualitativas que a criança vai aprendendo a fazer, né? Do que é grande, do que é pequeno, do que é alto, do que é baixo, do que é vermelho, do que é amarelo, né? E ela vai começando a fazer inferências. Quando ela vê um determinado objeto à frente, que ela relacionar com o assunto, ela já sabe, bem, isso está mais próximo de 1 metro, isso está mais próximo de 1 quilômetro, de 1 centímetro, né? Coisa, apesar de ser um exemplo bem elementar, você pega vários adultos hoje, se você for fazer esse experimento, talvez você se surpreenda, porque você perguntar, olha, faça aí com as mãos algo, um espaço similar a 1 metro, né? Você vai ter alguns tamanhos absurdos, porque isso não foi desenvolvido. E às vezes até com pessoas que já estão na academia há algum tempo, né, desenvolvendo estudo, não de repente não na matemática, nem na física, mas em outras ciências, elas não desenvolveram essa questão dentro do sistema métrico decimal de fazer essa qualificação dos tamanhos. Isso é normal, isso é natural. Isso é uma das falhas que tem no processo de ensino e aprendizagem, principalmente quando a gente fala de matemática. Existem alguns estigmas, existem alguns problemas dentro da área da matemática que vão atrapalhar lá na frente algumas áreas mais que vão ser vistas num tempo posterior, como a física, como a química. Então, se o aluno, isso a gente conseguiu mostrar, né, em alguns trabalhos que foram escritos, quando ele não sabe matemática e português, por exemplo, ele não consegue interpretar um texto, ele não consegue fazer interpretações e qualificações matemáticas a contento, ele vai ter uma dificuldade muito grande para estudar física, por exemplo. Tá? Então, muito do problema que vem na física, na química, não é a disciplina em si, não é a ciência em si. São alguns arcabouços matemáticos que ele não conseguiu, por falha de ensino, por falha do aluno, por alguma questão aí, que não vem ao caso para o efeito desse vídeo, né? Ele não conseguiu desenvolver. Tá? E a partir do momento em que eu gero transformações de ordem qualitativa, eu crio perspectivas de criação de sistemas mais complexos acerca da realidade. Tá? Então, quando a gente fala de modelagem matemática, é interessante que o professor comece a trabalhar com isso, com as crianças, né?
construir um modelo matemático, utilizar isso como método de ensino, tá? Aí como é que ele usa? Existe um procedimento padrão, aí, um algoritmo padrão, ele expõe o assunto, ele delimita o problema, ele desenvolve conteúdo, ele apresenta exemplo, resolve, interpreta o problema, né? Esse conceito aí ele está na obra citada aí abaixo, que você pode acessar o trabalho na íntegra aí na internet. E aí é o seguinte, quando eu não tenho modelagem, né, quando eu não trabalho com a questão da modelagem, a estrutura de conhecimento matemático, é claro, a gente está colocando a modelagem matemática como uma das formas de trabalho, né? Nós já citamos outras formas de trabalho em outros vídeos, tá? Mas quando eu tenho aquela questão do repete, né? Aquela questão bem tradicional mesmo da matemática, presa à repetição, tá? Ela gera uma evolução muito vagarosa, não que ela não gere resultado, mas ela gera um resultado muito vagaroso, tá? E não necessariamente se atinge o objetivo que se deseja. E nós temos hoje uma evolução tecnológica muito grande, então você pode criar modelos matemáticos complexos, extremamente complexos, com um aparelho de celular, tá? Isso vai muito pela criatividade do professor e pelo grupo de alunos que ele tem na mão, porque uma coisa é eu mencionar a educação dentro de uma escola de ponta, de classe A, e outra coisa é eu mencionar a modelagem matemática para crianças de uma escola municipal numa área de situação de risco, tá? Então, são situações diferentes e, claro, eu tenho ciência disso, mas independentemente de em que zona você esteja, se é na zona mais favorável ou na zona mais desfavorável, é possível pensar em estratégias de modelagem, né? Claro que quando eu tenho menos recursos, isso fica mais complicado, mas não chega a ser impossível. Então, o trabalho do professor, a criatividade do professor junto com os alunos, porque isso é um trabalho que é feito junto com os alunos, né? Pode estimular raciocínio, ajudar com que os alunos tirem suas próprias conclusões, poder de argumentação. E um dos pontos que, a meu ver, são bem mais sérios é a questão da aprendizagem reflexiva, né? Eles aprenderem a pensar, a tirar próprias conclusões, a refletir sobre algo e a partir daí fazer inferências, né? E aí a questão basicamente é a seguinte: eu tenho um primeiro momento que é da interação, exponho a situação, o aluno se familiariza, né? Vai interagir com o problema, entrar na parte de formulação e resolução e resolver o problema matemático mesmo, interpretar, validar, tirar conclusões acerca do problema, tá? E aí você pode trabalhar, por exemplo, com crianças uma série de temas, como por exemplo, e aí você, claro, sempre que você fala de modelagem, você tem um tema, não é a matemática em si, aí é matemática aplicada mesmo. Você tem coleta seletiva de lixo, por exemplo, você pode, nós acompanhamos esses temas que eu estou colocando aí, foram trabalhos que nós já acompanhamos, né, que foram bem sucedidos, alguns estão na literatura, enfim. Coleta seletiva de lixo. Então, os alunos vão coletar o lixo, pesar, ver que tipo de lixo foi coletado. Você pode entrar em cálculos percentuais sobre qual é o percentual de lixo seco e de lixo úmido. Ensinar essa criança a levar para casa, que essa é uma das partes mais importantes, que se os pais separarem lixo seco de lixo úmido, isso facilita muito o processo de coleta e o processo de classificação do lixo para reciclagem. Então ele cria uma série de conhecimentos adicionais. Quanto de lixo eles produzem em casa, eles podem tabular isso também e chegar em conclusões, né? Quantas horas de sono eles vêm dormindo e quantas horas eles utilizam o celular, e aí a partir disso o professor e os próprios alunos fazem uma série de inferências sobre a importância do sono e da utilização do equipamento.
deixar claro que não é proibida a utilização do equipamento, mas há uma necessidade de moderação. Quais são as consequências do sono que aquela criança deixou de ter, qual a consequência do uso demasiado do aparelho. E todos esses dados vão vir do próprio aluno e vão ser trabalhados por ele. Tá? Então, dentro das crianças, no meio das crianças, você pode fazer esse tipo de modelagem. E aí, o que você vai precisar no máximo é de papel, caneta, né? Calculadoras, cronômetros, enfim. Tá? Materiais que podem ser conseguidos com certa facilidade. Né? No entanto, para aquelas crianças maiores e para um trabalho mais apurado, nós temos modelagem com computador. Né? Existe um software que foi desenvolvido pelo professor português da Universidade de Lisboa, Vitor Duarte Teodoro, um software chamado Modelos. Existem várias versões dele. E a modelagem matemática, como sendo um elemento multidisciplinar, né, porque o software pode ser aplicado em qualquer situação. Qualquer coisa em que eu tenha matemática envolvida, o software funciona, tá? E o aluno ele pode criar a própria animação com o software. Tá? Então isso gera um nível de interação bem interessante. Então ele cria o modelo, ele cria a animação, né? O próprio aluno pode ser a personagem principal por trás da interação, e é uma atividade que, se eu pensar, por exemplo, em períodos como o atual, nós estamos gravando esse vídeo em pleno período de pandemia, onde as crianças estão em estudo domiciliar. Se você tem um quantitativo de alunos que tem, e aí esse software só tem para computador por enquanto, não tem para celular. Se você tem um quantitativo de alunos razoável que tenha computador, dá para fazer a atividade, né? E essa é a tela inicial do software e essa é a carinha dele, tá? Aqui tem uma animação já pronta, é uma animação mais sofisticada, mas perceba que eu tenho uma série de janelas aqui, uma tabela aqui que é possível montar. Aqui o aluno vai colocar a equação e assim é uma programação matemática. O que eu preciso? De equações. Nesse modelo matemático, o aluno bota as equações que ele vai trabalhar. Então, você determina aí um assunto, equação de primeiro grau, equação de segundo grau, e o aluno vai colocar a equação aqui, validar o modelo e criar, né, uma animação. Então, quando ele bota o sistema para rodar, tem uma montagem de gráfico, isso aqui é um modelo já pronto, tem a tabela aqui sendo construída. E é interessante porque isso tudo é construção do aluno. O professor vai interagir com o fenômeno, claro, mas existe o que é esperado. Então, nesse caso, é a criação dessa onda aqui. Né? É a criação dessa onda aqui. Então, todo o procedimento matemático, se ele colocar e não gerar, aí o professor vai lá e intervém. Claro que, como eu disse, esse é um modelo mais sofisticado. Você pode trabalhar com uma equação em primeiro grau para ele ver a montagem do gráfico, ver a tabela, uma equação de segundo grau, um problema básico de física, que são os móveis se encontrando, enfim. Aí cabe ao professor, né, entrar, procurar o software. Eu vou colocar na descrição do vídeo onde é que você pode fazer o download do software, tá? E desenvolver, conhecer. É importante que o professor conheça a aplicação primeiro, né, para poder fazer esse trabalho. Então existe uma série de trabalhos aí já prontos sobre isso, né, e é interessante que tenhamos conhecimento. E aí, para a gente encerrar esse vídeo, uma frase do Dewey, né, a educação é um processo social, é desenvolvimento, tá? Não é a preparação para a vida, é a própria vida. Então, quando você está ajudando aquela criança a se desenvolver, você não está preparando ela para a vida, você está trabalhando já a vida dela, tá? Então, quem tiver interesse aí no software, quiser desenvolver alguma atividade, e de repente quiser entrar em contato, fique à vontade, né? Nós teremos a satisfação em participar desse processo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.